Olá, o Quer Saber está de volta. Os vídeos que a gente fez a respeito do coronavírus, do enquanto a gente está de quarentena, receberam muitos comentários e alguns pedidos. Então a gente resolveu fazer 2 outros vídeos. Um voltado para os pais das crianças que estão em casa e o outro para adultos. Então primeiro a gente vai falar para os pais de crianças. O que as crianças precisam nesse tempo de isolamento social, de quarentena? Primeiro, elas precisam de tempo e atenção adicionais, porque embora elas ouçam muita coisa, vejam muita coisa, elas não têm ainda dados para processar tudo que elas ouvem. Então elas precisam de explicações, de acompanhamento, e isso demanda tempo e atenção adicionais. Além disso, essas informações que elas ouvem e não podem processar, ou não podem processar completamente, podem desencadear emoções difíceis, que elas até se expressem. Então, esse tempo e essa atenção adicionais, como você conhece bem a sua criança, vão te dar dicas de que emoções, que interpretações ela está fazendo e a oportunidade de corrigir essas emoções. Ao fazer isso, a coisa mais importante é assegurar, é lembrar as crianças de que elas estão seguras, de que você, pai, mãe, adulto, cuidador, sabe como fazer para protegê-la. E aí reforçar, o pedido de lavar as mãozinhas, de ter cuidado, de não tocar nos olhos, no nariz, na boca, essas coisas todas, de compreender e aceitar que ela não pode ir para a rua, que ela não pode ir para a escola. Essas medidas precisam ser apresentadas como medidas de segurança, e a criança confia no adulto, que é o cuidador, que é o vínculo emocional mais forte dela. Então, o importante é que você tenha esse tempo adicional, essa disponibilidade e essa confiança também. Isso é muito importante. Explique para a criança que ela não é culpada. O que pode estar acontecendo, e eu já tenho notícias de estar acontecendo com algumas crianças. Crianças maiorzinhas, 8, 10 anos, ouviram muito na televisão, principalmente na Itália, na época que a Itália estava no centro, dos jornais. As crianças levam a doença para os avós. As crianças, elas não têm, mas elas levam para os avós. Algumas crianças estão se sentindo culpadas, com medo de que elas façam os avós adoecerem e morrerem. Então explique para elas que elas não são culpadas, que elas não são responsáveis. A esse respeito, o Fórum Mineiro de Educação Infantil soltou um livrinho, está disponível para você compartilhar, está disponível em PDF em alguns canais, que é a Carta às Meninas e aos Meninos em Tempo de Covid-19. É um livrinho lindo, ilustrações lindas, informações claras. Ele pode ser muito útil para você, para tirar da criança esse sentimento de culpa. Isso é um potencial causador de mais problemas do que nós já estamos tendo. Outra atitude que você pode tomar em seu benefício e em benefício das crianças: crie rotinas. Rotina para a hora das aulas online, rotina para as tarefas, rotina também para coisa boa, para jogos, para brincadeiras, mas deixe um tempo livre, um tempo em que a criança possa escolher o que ela vai fazer, Deixe um tempo livre como nós todos precisamos ter. Responda às perguntas que a criança te faz de forma simples, sem mentiras, sem coisas que você depois não possa sustentar, mas de forma simples e adequada para a idade da criança. Por exemplo, o meu sobrinho neto, há uns 20 dias atrás, perguntou: o que é coronavírus? E a minha sobrinha achou um videozinho
que falava para a criança sobre o coronavírus. Uma explicação que era adequada para a idade, porque a criança ouve e mesmo que ela não pergunte, a maioria delas fica pensando isso e fazendo interpretações às vezes mais assustadoras do que é a realidade. Seja paciente com a irritação da criança, seja paciente com a pressa dela para algumas coisas, com a reclamação, com a má vontade. Seja paciente, porque se nós pudéssemos, também estaríamos com essas mesmas atitudes, né, de reclamação, de impaciência e de pressa. Aceite pequenas regressões, coisas que a criança já não fazia mais e volta a fazer. A criança tinha parado de chupar o bico, perde o bico, a criança quer a mamadeira, a criança está falando com vozinha de neném, a criança quer que você fique com ela no quarto, ela não quer fazer nada sozinha, ela quer que você dê a comida. Todas essas pequenas regressões, elas fazem parte de uma comunicação que a criança está fazendo com a gente. Eu não estou bem, eu não estou entendendo, em outro tempo as coisas eram mais fáceis, eu estou com medo. Então, tenha paciência e aceite essas pequenas regressões. E mais, permita que a criança fique triste, fique com medo. E para isso, você também precisa reconhecer as suas emoções ligadas a esse momento que você e nós todos estamos vivendo. Nós também estamos com medo, nós também estamos tristes. Então é importante que a gente reconheça as nossas emoções, esteja preparado para ter controle sobre as nossas e poder ajudar a criança a aprender o controle sobre as dela. Estabeleça regras claras. Inclua os maiores nos cuidados e nas tarefas domésticas. E os tempos são diferentes, as regras também serão diferentes, mas igualmente elas precisam ser claras. A gente pode fazer várias sugestões de jogos. A dedanha, pedra, papel, tesoura, formar uma bandinha se você tem algum instrumento em casa, mais umas panelas, umas latas, karaokê, fazer jogo da memória, dominó, com figuras, com coisas que você tem, pedir para contar histórias em sequência a partir de figuras, caça-tesouro com mapa e tal, para a criança achar. Recupere brincadeiras infantis como passa-anel, telefone sem fio, gato Mia. Refaça os álbuns de família, reveja e vá contando histórias da família, anotando a história sob a ótica desse momento, né? Faça ensaios fotográficos, mude cenários, figurinos, se você tem, né, alguém que gosta dessa atividade. Encontre um novo uso para o celular, faça brincadeiras. Uma mãe me disse que fez uma brincadeira com as filhas de jantar fora. Todo mundo se vestiu, maquiou, se aprontou, foram jantar fora em casa. Mas era só uma brincadeira. Ao sair para dar uma voltinha de carro, aproveite esse tempo para cantar, para contar carro. Aí cada um escolhe uma cor e vê quem acha mais carro da cor que escolheu. Para contar histórias com as coisas que você vai vendo na rua, não é? Inventar uma história junto com a criança. E eu tenho lá no consultório um jogo que as crianças adoram, que é o Gugu na Minha Casa. Você vai procurar na casa alguns objetos, uma pasta de dente, uma xícara, um brinquedo, um objeto. Faça também brincadeiras assim, vamos brincar de falar tudo que tem na cozinha, tudo que tem no quarto, palavras com a letra X. Tem N brincadeiras que você pode fazer para passar o tempo e se aproximar das crianças nesse momento tão difícil.